Olha nós aqui de novo. Opa, olha aí. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Ainda com a voz do mesmo jeito, o maxilar meio travado. Mas não é por nada não, é porque eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei o episódio anterior. Hoje ainda é dia 23 de fevereiro de 2026, né? Esse aqui é o episódio do dia 8 de março. Então eu tô tentando colocar um buffer aí de novo, né? Mínimo que seja na sequência de episódios, tá certo? É, eu peço a vocês que continuem. Eu não tenho um roteiro, né? Então eu tenho que repetir sempre essas coisas de uma maneira ou de outra. Eu peço a vocês que, por favor, sigam o podcast, sigam o canal, né? Dá um curtir aí, dá um joinha, me ajuda, tá? A divulgar a palavra. A única coisa que eu peço é isso: divulguem o podcast, divulguem o link, compartilhem as ideias. Na hora que vocês entrarem em alguma discussão, alguma coisa, no sentido de criação de mundos de jogo de RPG, estilo de jogo e etc., cita o coleguinha aqui, tá? Que vai me ajudar demais, tá certo? Eu tenho participado de várias mesas online, né? Especialmente de D&D e especialmente do estilo OSR, que eu estou participando de 3. E uma coisa que eu tenho percebido é que tem uma galera que gosta muito, 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 e uma galera que não gosta. Não gosta mesmo. E aí tem um pessoal que debanda, né? Que sai fora, que joga uma vez ou outra e não vem mais, né? E aí a gente percebe isso pela composição dos personagens na campanha. Você tem ali uns 10%, 20% de personagens que progridem, que chegam no nível alto, sobrevivem, parará e etc. E você tem uma massa de 80% dos personagens que estão do nível 3 para baixo, sabe? Que estão ali de, vamos dizer, 6.000 XP para trás. É uma galera que realmente não progrediu no estilo, né? Não curtiu fazer o quê? Só que aí, às vezes, quando a gente está avaliando essas coisas, a gente pensa, poxa, seria tão legal quando se mais pessoas participassem, né? Seria tão bom. E especialmente quando tem mais mestres envolvidos, né? Eu tenho uma campanha aí que eu estou jogando de Ark no Old School Essentials como sistema, que tem tipo 6 mestres envolvidos. Tem Notion, tem site de organização dos personagens, dos equipamentos. É uma parada muito bem estruturada, sabe? Um pessoal muito sério, que faz tudo por amor à causa, né? Recomendo demais. Mas aí vocês têm que procurar com a galera do Brainstormcast ou Brainstorm RPG no Discord, né? Naquele aplicativo Discord. Rede social também, se eu não me engano. Eu não sei, eu só entro para jogar RPG, então não sei. Talvez, inclusive, eu crie meu mundo a partir do Discord. Eu faço alguma coisa lá, não sei. Tô planejando isso ainda. Mas, enfim, eu tenho visto, né, essa parada, e tem uma coisa que é a tal da criação do mundo de jogo, porque o mundo de jogo na campanha viva, ele vai sendo criado à medida que se joga, né? E tem algumas ideias que parecem excelentes para começo de jogo e tudo, mas que no longo prazo, no médio e longo prazo, elas meio que se tornam contraproducentes, sabe? Isso é meio chato de falar, para falar a verdade. E é por isso que eu não falo isso muito, mas quando eu planejei meu cenário, eu pensei muito sobre isso, sabe? Na construção do meu material. Então, por exemplo, hoje eu vou falar um pouco de combate, né? Hoje eu vou falar primeiro da mecânica de combate. Bom, basicamente é o seguinte: a gente tem uma jogada de ataque e uma jogada de dano. É basicamente isso. Você compara a jogada de ataque do seu personagem à defesa do alvo do ataque, ou um outro personagem faz a jogada dele e compara com a defesa do seu personagem, e aí, conforme for o sucesso, né, você tem uma quantidade de dano causada, né? E o ataque clássico ele é feito contra a categoria de armadura, né? Como que eu organizei o meu jogo? Meu sistema eu organizei assim: você começa com a armadura 0, é a menor armadura possível, vamos dizer, de uma pessoa que está consciente,
né? Então você tem uma armadura 0 de começo. Se o seu personagem estiver usando um escudo, ele ganha 5 pontos de armadura. Já é... E vamos dizer assim, né, gente? Se o personagem estiver consciente, se o personagem estiver em condições de usar o escudo e etc e tal, ele ganha 5 pontos de armadura. Qual tipo de escudo? Qualquer tipo de escudo, tá? Vai ter alguns escudos que terão a particularidade de não poder serem usados contra mais de um alvo, por exemplo. Mas todos os escudos dão 5 pontos de proteção, tá certo? Existem pormenores que eu não vou entrar neles, vou dar o panorama, tá bom? E qual que é a jogada de ataque? A jogada de ataque do sistema é feita com um D6 dos personagens de primeiro nível. Ou seja, se o seu personagem está usando um escudo, ele praticamente torna-se invulnerável a todo ataque típico, vamos chamar assim, né? Ah, Eclisson, mas aí vai ser difícil de acertar. Vai ser difícil para acertar, dependendo, né? Porque você pode ter alguns monstros, por exemplo, que ignoram o escudo. Uma criatura que pode te engolir você inteiro, ela não vai querer saber se você está usando escudo ou não, né? É um choquito amarrado num garfo. É um hambúrguer com um palito de dente, aquele palitão, né, no meio assim. Ninguém quer saber de fato se está rolando ou se não está rolando, né? Ninguém se importa. E daí que você está carregando o escudo? Eu não tô nem aí. Você vai chupar a bala sem o papel ou com o papel? Sem o papel a bala é mais gostosa, mas se você tiver enrolada no papel também não importa muito não. Pois é. Então não é simples assim. Mas fato é, um escudo já ajuda e muito a se defender de golpes, tá certo? Agora, e a armadura? Como é que é o lance do elmo? Como é que é o lance das luvas? Como é que é o lance da cota de malha, das grevas, das botinas, do capuz, do manto, etc e tal? Pois é, esses equipamentos, cada um ao seu modo, dão uma proteção na armadura, tornam você mais difícil de ser acertado, ou dão uma redução no dano recebido, tá certo? Então você tem como fazer combinações. Você tem como colocar uma armadura que te protege muito dos ataques, mas que não absorve dano, ou você pode fazer uma armadura que não te protege tanto dos ataques, mas que absorve bastante dano, o que faz com que seu personagem esteja muito bem protegido nas situações de combate. Parece complicado, mas não é, tá? Porque você tem uma rolagem de ataque e uma rolagem de dano. A sua rolagem de ataque é contra a armadura, a sua rolagem de dano é contra a resistência a dano. Muitas vezes não haverá resistência a dano. Se houver, é só você subtrair o valor. Então você tem uma rolagem, uma conta, outra rolagem, outra conta. Não é difícil, né? É dinâmico. Não é nada tão complicado assim. Beleza. Qual que é o valor máximo de armadura? Em princípio, não existe o valor máximo de armadura. A jogada de ataque é feita com um D6. Qual que é o modificador que você usa no D6? A classe de personagem interfere, a profissão, né? Se um guerreiro faz um ataque, por exemplo, ele sempre acerta o ataque. Não importa se você está usando o escudo ou não, tá certo? O que muda é o dano que ele causa, tá certo? Então, um guerreiro pode errar um ataque? Um guerreiro pode errar um ataque. Mas, Eclisson, você acabou de falar que o guerreiro sempre acerta o ataque. Pois é, existem as exceções. Em princípio, um guerreiro que queira realizar um ataque, ele vai acertar o ataque. Se ele estiver atacando um outro guerreiro, isso já não é tão verdadeiro assim. Por quê? Porque os guerreiros são os artistas do combate, são os personagens principais do combate. Então, é como se você fosse entrar no ringue, você, pessoa que não faz nenhuma arte marcial, fosse entrar no ringue contra uma pessoa que faz arte marcial. Qual que é a chance de um karateca
dos mais iniciantes, faixa amarela, por exemplo, errar um ataque contra a minha pessoa que não faça arte marcial nenhuma. A chance é zero dele errar. Ele não vai errar, ele vai acertar. Entendeu? Qual que é a chance de eu conseguir me defender? É muito baixa. Vai depender muito da piedade dele na hora do ataque, tá certo? Se nós falarmos então de um lutador de boxer, por exemplo, mais experiente, qualquer coisa, um Krav Maga, um Kung Fu, um Tai Chi Chuan, o que quer que seja, que uma pessoa treinada tentar acertar uma pessoa não treinada, a pessoa treinada vai acertar. E como ninguém treina tão bem assim quanto os guerreiros, vamos lá, o guerreiro não vai te errar. O guerreiro não vai errar o ataque no mago, não vai errar o ataque no clérigo, não vai errar o ataque no ladino, salvo situações muito especiais. Via de regra, o guerreiro não erra ataque, tá? E se o guerreiro estiver atacando outro guerreiro? Opa, aí quase que certamente ele terá de fazer uma rolagem. Mas, digamos, em todos os outros casos, ele não faz a rolagem para acertar o ataque, ele faz a rolagem para o dano. Ah, mas e se ele estiver usando arco e flecha? Tem problema não. Pois é, e se tiver a 200 metros de distância? Pois é. Quando você vai atacar alguém que está no alcance, né, muito maior, você não está, digamos, na situação típica. Né? Então você vai ter de fazer uma rolagem de ataque. Ah, e se ele estiver cego? Pois é, se você está cego, se você está imobilizado, se você tem a sua movimentação diminuída, se existe uma cobertura, se a pessoa está atrás de uma parede, de uma coisa, você não vai acertar imediatamente. Agora, se você está posicionado, claramente posicionado para combate, o seu adversário está numa distância, até uns 20 metros de distância, e está claramente posicionado para combate, e não está fazendo nada que realmente dificulte muito o acerto, o guerreiro vai acertar, o guerreiro não vai errar, né? Isso é importante porque para ataque de combate corpo a corpo e à distância, os guerreiros são peça-chave. Tá? Eu fiz questão de criar um sistema no qual, durante o combate, se você é um guerreiro, meu amigo, ou guerreiro ou guerreira, viu, gente? Você está, digamos assim, com o personagem mais capacitado para aquela situação, tá certo? Então você terá, sim, ao seu alcance um arsenal de opções para poder se dar bem durante o combate, né? Então, como que eu fiz isso mecanicamente? Eu coloquei um bônus de mais 5 para o guerreiro realizar ataque, né? Ou realizar dano. Então, mecanicamente, um guerreiro de primeiro nível, ele tem mais 5 no ataque. Por que mais 5? Justamente para tirar fora o escudo. Ah, mas então se o personagem estiver usando uma armadura que dá 3 pontos de armadura? Pois é. O guerreiro vai ter, dentro das suas habilidades, algum modificador que equiparará esse bônus e cancelará, tornará irrelevante. Então, na prática, o guerreiro, né, tem esse destaque. E é claro que esse bônus o guerreiro pode usar tanto para sua defesa quanto para o seu ataque. Então, se um guerreiro decidir usar muito bônus para a defesa, todos os outros personagens, inclusive outros guerreiros, terão dificuldade para acertá-lo, tá certo? Então, assim, guerreiro não erra ataque, cara. Se o guerreiro errar, se está na situação em que o guerreiro vai errar, se para ele é difícil fazer uma situação, para todos os outros personagens é mais difícil ainda, talvez até impossível, tá? Se é possível para algum dos outros personagens, para o guerreiro quase sempre será tiro certeiro, tá certo? Então, por exemplo, algumas armaduras que são muito baratas, por exemplo, a gente usa muito armadura de couro, né? Um gibão de peles, como é que é o nome? Ah, esqueci o nome agora. É um gibão de couro mesmo, né? Um gibão de peles, alguma coisa assim. Essas armaduras, elas não bloqueiam ataques, elas dão uma redução de dano. Então, apesar de elas não segurarem os ataques, elas tiram o dano dos ataques. Então, no caso, ele, por exemplo, não acrescenta armadura, mas ele dá uma redução de 2 no ataque, né? O que é uma habilidade ainda super interessante. E o importante também com relação à armadura e equipamento é que todos os personagens, todos os tipos de personagens
podem usar algum tipo de armadura. Magos podem usar armadura, sacerdotes podem usar armadura, ladinos e tudo. Cada armadura terá suas restrições conforme determinadas situações. Então não é sempre que um guerreiro quererá utilizar armaduras, não é sempre que um ladino também vai querer, ou um sacerdote, ou um arcano, ou o que quer que seja. Tá? A jogada de ataque é um D6, em que aqui se soma os bônus que o personagem tem e se compara com a armadura do alvo. E o dano também é pela arma, geralmente vai ser alguma coisa de um D6 ou mais, e se compara à redução de dano que o personagem também tenha, tá certo? Então até aí, o que eu comentei é uma coisa que no meu modo de ver é até bem elegante, né? Parabéns pra mim, eu me parabenizando, ai ai. Como é que é? Os circuitos de consagração são tão mais eficientes quanto maior for a distância do objeto consagrado. Não é isso? Qual que é o elogio que menos vale? É o elogio que você faz a você mesmo. Qual é a sua distância de você para você? É 0. Então, é o elogio mais inútil de todos, né? Pois tomando uma aguinha porque tá brabo. Agora que eu falei um pouquinho dessa mecânica, a mecânica do combate, por que eu tô falando logo no segundo episódio da mecânica do combate? Porque eu sei que o que a galera quer muitas vezes é saber como que a pancadaria funciona, né? E isso, só isso, basicamente isso, já é uma parada a respeito da qual eu tenho pensado há décadas, literalmente desde o primeiro ano em que eu comecei a jogar RPG. Eu me lembro de uma aventura bem antiga, se eu não me engano, ela se chama A Terrível Tragédia de Tragedore, que inclusive vinha no encarte da Dragão Brasil ou alguma coisa assim. Eu não sei se é essa aventura não, tá? Mas eu tava jogando, era essa aventura, então eu não sei, eu nunca li essa aventura. Eu não sei se a mestra fez a parada ser desse jeito, ou se é isso que tá na aventura. Em um determinado momento, o grupo de personagens, nosso grupo de personagens, que já era um grupo ali, nível final começo dos níveis médios, ali nível 7, nível 8, de AD&D segunda edição, entraram pra fazer essa aventura, era nível 5, nível 6 ou alguma coisa assim pra cima. O meu personagem era multiclasse, era um elfo multiclasse, então ele ficava um pouco pra trás. Acho que ele era nível 6, o resto da galera era nível 7, nível 8, o ladino já era quase nível 10. Então é o seguinte, o que acontece? A gente estava enfrentando esses monstros, e aí quando aconteceu de nós matarmos um desses monstros, ele na verdade era uma pessoa do vilarejo metamorfoseada em alguma outra coisa. E eu entrei em pânico naquela hora, porque na verdade pro meu personagem o que eu tinha feito ali era ter matado um inocente. Uma pessoa transformada num bicho, que depois que você matava o bicho, o que voltava a ser era a pessoa. Então eu fiquei... meu personagem, eu empaquei naquilo, que eu tô assim, eu não posso fazer isso, meu personagem não pode fazer isso, ele tem poder demais pra poder ficar matando vilarejo inocente, né? Villager inocente, né? Camponês inocente, pois é. E isso eu conversei muito com a mestra e conversei com os colegas. E naquela época, a gente adolescente, né, ninguém levava o jogo tão a sério assim. Pelo menos ninguém lá no meu grupo, no grupo que eu jogava, né? Ninguém queria tanto saber disso. Então a galera, cara, é só um jogo. A gente matou os bichos, a gente ganhou o XP, pegou o tesouro, o seu personagem inclusive subiu de nível. Foi o que aconteceu, né? E eu fiquei, aquilo me pegou. Porque eu tô assim, por que precisa morrer, né? Por que o bicho, o que quer que seja, precisa morrer? Por que o combate é do jeito que é? Por que eu preciso... Por que toda vez que eu entro num combate, numa briga, vamos chamar assim, dentro do jogo, a tônica é a mesma? Por que é tão difícil fazer articular, vamos dizer assim, né? Conduzir a famosa briga de taverna, a Tavern Brawl, né? A pancadaria de taverna. Por que é tão difícil conduzir no jogo, igual os D20 aí da vida? Provavelmente porque ele só tem um sistema de regra de dano. Na verdade, ele não tem outro. Ele tem um sistema de você utilizar armas contra armaduras, nos quais você tira os pontos de vida, e quando você zera o ponto de vida, você mata seu oponente. Ele não tem outro sistema. Clisson tem as regras pra luta livre, não sei o quê. Cara, ninguém tá falando disso.
Ninguém está falando disso. Isso e é um sistema paralelo, tosco, é um sistema troncho que é totalmente avesso a tudo mais que está escrito no livro de regras do mestre ou do jogador, de qualquer edição que seja. Então ninguém vai usar. Você vai aprender dois sistemas de regras totalmente diferentes só para poder fazer uma briga na taverna? Cacete, você tá precisando mesmo de entrar na briga na taverna, se você vai fazer um esforço desses, né? E aquilo, né, me pegou. Eu tô assim, como é que eu faço isso aqui? E eu vinha pensando desde então, né? Uma outra coisa que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo e aprendendo e tal, é que eu fui aqui e ali, você vai estudando, né, batalhas antigas e tal, guerras, cercos, como que foi a expansão dos mongóis para a Europa, como que foi Alexandre o Grande, como que foi o Egito, como que foram os gregos, né? Como que foi o Império Romano, os celtas lá, aquela coisa de povos bárbaros e tudo. E você vai aprendendo, 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 aprendendo. E você começa a ver que não se matava tanto assim nas batalhas, né? Especialmente na Idade Média. E aí, um belo dia, lá pelos meus 20 e poucos anos, eu fui ler o Arte da Guerra, do Sun Tzu. Eu pronuncio Sun Tzu. Se tiver errado, vocês me desculpem. E quem quiser me corrigir, por favor, me corrija. Eu não sei se é Shun Tzu ou Shun Tzu, né? Eu pronuncio Sun Tzu. E aí, quando eu li ele na estratégia... Sun Tzu, se eu não me engano, o Arte da Guerra é um livro de 2.500 anos atrás, tá? É antes de Cristo, com certeza. Se não for 2.500, é 2.300, 2.200 anos atrás. E ele já falava que quando você está lidando com o seu adversário, prefira mutilá-lo a eliminá-lo. E se você tiver uma chance de ser solidário com ele, sem que isso dê a ele uma vantagem genuína contra você, seja solidário, porque você plantará no coração dele a dúvida a respeito do fato de você ser realmente o inimigo ou não. Então a guerra, o combate, a briga, o trem todo acontece no nível psicológico também. Não é assim, zerei seus pontos de vida, você morreu. Isso aí parece mais o Magic do que o RPG, no meu modo de ver, né? E aí, quando eu fui estudando essas coisas, e chegando inclusive nas batalhas modernas, nas guerras napoleônicas, né, na Guerra da Prússia, na Guerra da Crimeia, né, lá do 1800 e pouco. E aí, quando eu fui chegar na Guerra Civil Americana, na Guerra do Paraguai, quando eu fui olhando esses conflitos mais por cima, quando você chega, por exemplo, num conflito onde mataram todo mundo, que foi a tal da Guerra de Canudos, que no meu modo de ver não é uma guerra, porque não tem dois exércitos, que o povo de Canudos era um povo civil, era brasileiro, né, sendo massacrado pelo exército brasileiro. Isso é muito triste e tudo mais e tal. Lá em Canudos eles não prenderam ninguém, eles não fizeram um prisioneiro, eles massacraram todo mundo. Então vamos dizer assim, um combate no RPG, nos sistemas D20 clássicos, ele se aparenta com a situação da Guerra de Canudos. E eu não estou dizendo que vamos dizer assim, toda vez que eu estou jogando RPG, eu estou reencenando a Batalha de Canudos. Não estou dizendo isso. Ou as batalhas, né? Na verdade, foram 3 ou 4. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a maneira como se resolve dentro de jogo não encontra tanto respaldo na realidade, a não ser em situações de verdadeiro massacre. E assim, e por que isso é importante? Porque eu não quero jogar um jogo onde eu tenho que conduzir massacre para ganhar tesouro. Eu, Eccleston, eu. Entendeu? Você aí talvez queira, você aí não é nem que você queira, você aí talvez não dê a mínima importância para isso. Isso para você é indiferente, entendeu? Mas assim, para mim, eu vejo uma oportunidade de um jogo que pode se descortinar resolvendo-se essa questão e que não foi descortinada ainda simplesmente porque ninguém fez. Só por isso, tá? Eu não estou dizendo que está certo, eu não estou dizendo que está errado, eu não estou dizendo que é melhor, eu não estou dizendo que é pior, eu não estou dizendo que já deveria ter sido feito. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu vou tentar fazer isso aqui, porque me parece interessante. Inclusive me parece mais próximo da realidade, então por isso mesmo mais fácil de imaginar, mais fácil de criar uma verossimilhança. Então, por exemplo, o tal do matar não é simplesmente uma questão de reduzir os pontos de vida.
Quando você tira, quando um personagem qualquer, uma criatura, um personagem, um coiso, perde os pontos de vida e chega no tal do número zero, o que você tem é que aquela coisa, pessoa, sei lá o que, está incapacitada. O que isso significa? Significa que ela não está apta para conduzir o combate do qual ela estava participando. Aí, conforme a situação na qual a pessoa chegou a esse zero, ela estará de determinada forma. Talvez ela esteja desmaiada. Talvez ela esteja nocauteada. Talvez ela esteja exausta a ponto de não conseguir se mover. Tudo depende, tá? Tudo depende. Talvez né? Tudo depende. Você tem várias maneiras, né? Mas ela não está, por exemplo, morrendo necessariamente. Ela não está à beira de sumir, né? Morrer mesmo, desfalecer. Não. Ela simplesmente exauriu todas as forças que ela tinha para poder estar continuando naquele combate. Ela não tem mais condições de continuar combatendo, né? E aí, depois desse ponto, você você meio que se rende, você tem força para falar, né? Desse ponto para além, você, digamos assim, está ali na vizinhança da morte. Você está começando a ser visitado, né, por sua avó ali através da greta. A portinha para o céu está abrindo e você está vendo sua avó lá do lado de dentro. Então você está vendo sua avó pela greta, né? E aí tem uma quantidade de pontos, vamos dizer, não são pontos de vida, mas são pontos, né, como se fossem pontos de vida, que desse momento do zero até um determinado valor negativo, você está morrendo, você está indo. Então, se você estiver parado, se você desmaiou, você vai ficar desmaiado. Daqui a pouco, com o tempo, você vai acordar e você vai recuperando seus pontos de vida normalmente. Se você estiver sangrando, se você estiver tendo hemorragia interna, se você tiver cortar o meu pé, alguma coisa assim, você está imobilizado, tá incapacitado e também está morrendo. Você que eu digo personagem, viu, gente? Pelo amor de Deus. O seu personagem está, sim, definhando. Ele agora está, sim, como seria tomando dano agravado, né, no sistema do mundo das trevas, né? Pois é, aí, nesse momento, ele precisa de ajuda. Enquanto ele está definhando, ele precisa de ajuda. Agonizando, ele precisa de ajuda. E se ele não receber essa ajuda, sim, ele vai agonizar até morrer. E o personagem vai chegar no ponto em que realmente ele vai morrer, né? E aí, para cada criatura é de um jeito, para cada personagem é de um jeito. Eu pensei em fazer o valor máximo e o valor do ponto de vida do personagem espelhado para o lado negativo é o valor, mas eu não defini isso ainda. Porque o ponto de vida é um negócio que vai ser, vamos dizer assim, delicado, né, no sistema. Então, assim, especialmente quando eu vim começar a estudar as baixas de guerra em conflitos, tipo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, não tem tantas mortes quanto o número de pessoas envolvidas, a não ser, por exemplo, no cerco a Stalingrado, né? No cerco a Stalingrado tem tipo 30 milhões de mortes, né? Numa batalha terrível, né? Uma batalha, mas aí são anos, né? E tipo, era muita gente querendo ali fazer aquilo acontecer. Mas, por exemplo, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ela foi para a Europa e ela participou de combates, ela esteve em ação quase durante um ano, mais ou menos um ano e meio. E, se eu não me engano, eram 15 mil soldados da força mesmo, 10 mil reservas. Então, você tem seus 15 mil lá. Se você perde 100, por algum motivo que seja, esses 100 machucados são tirados, colocados na reserva, e 100 reservistas são colocados no front para poder combater. Então, a FEB tinha 15 mil o tempo todo, 15 mil soldados. Quando você olha, depois de um ano e pouco de guerra, a
Acho que não dá um ano e pouco, não, gente. Dá menos de um ano, dá tipo uns 8 meses, 7 meses, 8 meses. Mas, assim, falando nesse sentido, dos 15 mil que a FEB tinha, 35 foram capturados, coisa de 500 morreram e uns 5 mil foram feridos, arredondando, tá? Entre esses 5 mil que foram feridos, tem alguns que morreram sim, enquanto recuperavam do ferimento. Mas você não pensa que para uma guerra, inclusive os soldados da FEB capturaram 20 mil prisioneiros ao todo, tá? Então uma força de 15 mil capturou ao todo 20 mil prisioneiros, inclusive uma unidade alemã lá inteira. Foi o primeiro general alemão que se rendeu na Segunda Guerra Mundial, foi para a Força Expedicionária Brasileira, foi para o comandante Mascarenhas, tá? É uma história bacana de se pesquisar, viu, gente? Então vamos lá, 15 mil. 15 mil. Se você teve 5 mil feridos, olha só, é 30%, cara. É 30%. Considerando mesmo os 25 mil, os 10 mil da reserva, os 25 mil, se você considerar 5 mil feridos, ainda é muita gente, cara, ainda é 20% do seu todo. Você tá entendendo? É muita coisa. Compara com a percentual de mortos, 500 mortos. Gente, olha, eu não tô aqui desmerecendo as vidas das pessoas que morreram num conflito ainda mais do nosso exército, né, da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Não estou desmerecendo, não se trata disso. Mas compara a matemática do que é isso numa guerra com a matemática do que é isso no mundo de jogo. Pô, então, dos 15 mil, morreram 500. Velho, é tipo 3%. Entendeu? É tipo isso, 3, 4%. 4% de mortos, 30% de feridos, se eu considerar os números do exército do front. Se eu considerar o número global, incluindo as reservas, dá tipo 2%, 2% de mortos, 20% de feridos e 35 capturados é tipo 0,1%, 0,2%. É pouco, cara. É muito pouco. Isso são números de uma guerra. E a gente tem outras guerras, outros massacres, outras situações em que os números são muito, 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 muito maiores, muito desproporcionais. A gente tem. Mas quando você compara com o que a gente faz no jogo, a gente não captura. Ninguém captura ninguém. Ninguém negocia prisioneiros, ninguém troca as pessoas, ninguém reconduz as pessoas, ninguém, sabe? Não existe essa logística. Ah, Eccleston, não tem essa logística porque isso aí é um saco, você vai ter que cuidar desse cara, você vai ter que isso, vai ter que aquilo. Pois é. Mas assim, me parece um jogo mais interessante. Inclusive por causa do seguinte, além de criar essa faceta de diminuir a mortandade, vamos chamar assim, né? Não a letalidade ainda está lá. Mas a mortandade, não está. Porque para um personagem que está desacordado no campo de batalha, para ele o jogo acabou. Ele está à mercê de todo mundo, de qualquer coisa que puder acontecer, né? Ele vai ser devorado vivo pelos corvos que virão para o campo de batalha se ele simplesmente estiver ali cansado o suficiente para nem se defender, né? Então ainda é letal, a letalidade ainda está lá, ela só está com outra cara, né? Agora, não é toda letalidade que se comprova em morticínio. Vocês estão entendendo a diferença? Então, assim, quando eu pensei isso, eu pensei no seguinte também. Será que a gente pode ter outras situações de combate que não levam à morte? Será que é possível? Porque, assim, gente, pensa o mundo hoje em dia. As pessoas brigam na rua. Ninguém morre necessariamente. As pessoas brigam, não deveriam, mas brigam dentro do estádio. Elas não morrem necessariamente. A gente tem os lutadores de artes marciais que estão aí o tempo todo nos ringues, nas situações, se expondo e tudo, né? Preferencialmente ninguém morre. A gente tem o UFC, né? E tudo mais, né? Não tem a morte. Onde que tem a morte? Né? A gente tem a morte quando a violência é desmedida, ou então quando é uma situação de guerra mesmo. Então, por causa disso, eu criei, vamos dizer assim, facetas ou escalonamentos para o combate. Então existe o combate típico, que um lado encontra o outro, rola surpresa, existe. E você desembainha as espadas e faz ataque à distância, não sei o quê, até o outro cair, existe. Né? Perceba que eu usei o verbo cair, não o verbo morrer.
né? Então esse combate existe dentro do jogo que eu vou propor? Existe sim. Tal e qual, a gente conhece. Porém, ele não é o único combate que existe. Outras situações, por exemplo, de provocação, de insulto, eu tratei como situações de combate. Só que o ataque numa situação de provocação é fazer o outro cair na provocação, né? Qualquer que ela seja. Então, por exemplo, um guerreiro quer atrair um grupo lá de inimigos para uma emboscada. Ele chega a cavalo e faz uma provocação, xinga os insultos ou não sei o quê, ou ele passa como quem está desapercebido para o pessoal, ó, lá o distraído lá com um cavalo com a algibeira cheia de ouro. A ideia é realizar ali uma provocação para tirar aqueles inimigos, aquelas pessoas, coisas, sei lá quens, né, de onde eles estão e fazê-los seguir esse personagem. E vamos supor que de uma maneira ou de outra ele obtenha resultado, ele obtenha sucesso. Qual que é o tipo de rolagem que ele vai fazer? No meu jogo é uma rolagem de combate, só que não é uma rolagem de ataque, é uma espécie de teste. Ele vai testar a capacidade dele de provocar, de fascinar, de atrair, de seduzir, do que quer que seja, enquanto o outro testa a disciplina, a resistência, a percepção, a maldade, né, a malandragem e tudo, para não cair, para enxergar o engodo por trás daquilo. Que eu também tirei do Arte da Guerra do Sun Tzu também, viu? Se vocês querem saber. E aí, se esse personagem conseguir atrair, né, as iscas, as vítimas, quando esse pessoal se aproximar da emboscada, eles podem estar achando que estão indo para cima do guerreiro na maior vantagem, quando na verdade a vantagem é do guerreiro. Os inimigos do guerreiro só não perceberam. E aí, quando eles chegarem no ponto em ser atacados, eles serão atacados por essas pessoas com vantagens em combate obtidas por uma estratégia de combate. Então, provocação é envolvendo grito, música, cântico, bandeiras, sinais, ou, né, qualquer coisa que você faça sem precisar de um cutelo na sua mão, né, porque você quer enfiar no outro. Provocações são um tipo de combate. E eu diria, nesse sentido, são a primeira fase, o preâmbulo, né, do combate. É a maneira como as coisas saem de um diálogo e escalonam para uma situação que já está ali pendendo para a violência. Depois de um insulto e tudo, o que você pode ter é que as pessoas se aproximam, os grupos se aproximam, por exemplo, numa taverna, uma briga de taverna, e começa a se estapear, começa a se xingar mesmo, começa a se insultar, começa a jogar caneca de cerveja na cabeça um do outro, começa a pegar a cadeira e jogar para lá e para cá, tudo feito muito mais para descarregar uma tensão e tudo do que realmente para querer matar o outro, né? Muitas vezes as pessoas se destemperam e entram numa briga sem ter o mínimo preparo, né? Eu sou uma pessoa que, se eu entrar numa briga, vai ser uma vergonha. Eu não tenho preparo nenhum para uma briga. Nenhum. E aí, esse tipo de situação, no meu modo de ver, não é uma situação que zerou o ponto de vida, sujeito está agonizando. Não, você desmaiou. Então você pode tomar um tipo de dano, que é um tipo de dano temporário, e aí, em função desse... Mesma regra, mesmo sistema de combate. E se você estiver usando escudo no entrevero também, no desentendimento desse, você vai estar muito bem protegido, porque o sujeito que acertar um soco na sua mão é capaz de ele tomar dano temporário, e não você, né? Então, você terá ali uma condição de se proteger, né, da morte, entrando numa briga de taverna. Você vai estar ali meio que garantido. O pior que pode acontecer é você sangrar um pouco, quebrar seu nariz, essas coisas, né? Machuca mais o orgulho do que o corpo, vamos dizer assim. Eventualmente vai ficar uma cicatriz ou outra, mas nada tão pesado assim, né? Então você faz essa briga. Então essa briga você não pode ficar usando a lâmina da espada, né? Não tem jeito. Mas as jogadas são feitas tal e qual. Então, o que você muda? Você não muda o método de combate, o que você muda é a letalidade do ataque envolvido. Então, se você tem uma discussão, uma provocação, você tem um estilo de resultados, consequências, né? Se você tem um entrevero, se você tem uma briga mais acalorada ali, um começo mesmo, você tem uma outra situação. Se você tem uma briga, que é um tanto de gente misturada ali, né, a fim de realmente
né, se estrepar e tudo, você também não vai ter uma morte, mas você, a não ser que aconteça alguma coisa totalmente fora do controle, mas você vai ter ali as marcas dessa briga. Se você tiver um duelo, as regras de um duelo, elas são diferentes. As consequências são diferentes de uma briga, de um entrevero, de uma provocação. Você pode ter uma morte no duelo. E se você entrou para um combate, que é a situação típica, né? Eu chamo de escaramuça no meu sistema. É o combate. Se você entrou para uma escaramuça, então, meu amigo, você provavelmente está sendo caçado até a morte ali. Mas assim, como não é nada pessoal, como não existe um desejo real de te eliminar, né, o outro não tem o desejo real de te eliminar pelas mãos dele, tipicamente falando, em uma guerra, por exemplo, então não há de ser que você será necessariamente morto para que o outro lado seja declarado vitorioso. O que você precisa é lutar com o melhor das suas capacidades. Na hora que você perceber, se o seu personagem entra numa disputa de combate e ele percebe em determinado momento que ele simplesmente não tem mais condições de defender o ponto onde ele está defendendo, se ele não tem condições mais de lutar, não tem força física, se aquilo que ele está defendendo vai ser melhor preservado, inclusive se ele se render, existe a perspectiva de que ele possa se render ou de que o outro lado também possa se render. Não há necessidade de você realmente atacar o outro até que ele morra, entendeu? Porque a vida não é assim, basicamente. Ninguém ataca até matar todo mundo do outro lado. Você tá entendendo? E como o meu cenário, e aí a interação do sistema de regras com o cenário. Como o meu cenário é pensado como um mundo plurifacetado, multifacetado, em que existem sim sociedades diferentes que interagem entre si em um tênue equilíbrio, mas ainda assim dentro de um equilíbrio, então não é nada estranho que um grupo de orins capture um grupo de kobolds, por exemplo. E depois realiza algum tipo de julgamento, cobre algum tipo de resgate, negocie a permuta de sei lá quem com sei lá quem, ou simplesmente os expulse de suas terras na fronteira para eles não voltarem, põe neles uma marca, né, tipo a ferro, como se fazia com os piratas, né, no século XVII, XVIII, enfim. Tomem ações para garantir que aqueles indivíduos não mais retornem para as fileiras de batalha daquela região. E nisso, os personagens terão superado seus oponentes do mesmo jeito, sem ter que cortar a cabeça de todo mundo, sabe? Olha, eu vou contar para vocês, o exército mais sanguinário da história registrada que eu conheci foi o exército de Gengis Khan. O exército de Gengis Khan, o comportamento dele se parecia demais, assustadoramente próximo do comportamento que eu vi ao longo da minha vida com vários grupos de jogo. E eu não estou dizendo que existe aí uma culpa, você está entendendo? Não é disso que se trata. Mas assim, de repente eu venho acordando de uns 10, 15 anos para cá para uma realidade de que a gente joga um jogo que existe um determinado grau de violência que não encontra paralelo na realidade, a não ser em situações muito extremas. E eu percebi que essa violência, desse jeitinho, dessa forma, sempre repetitiva desse mesmo jeito, ela não é necessária para que o jogo apresente desafios, superações, conquistas e etc. Inclusive, quando os seus inimigos, os seus oponentes, os seus adversários não são removidos do seu caminho, né, para serem colocados no cemitério, o que você tem é um mundo de jogo onde reconciliações e reviravoltas são mais que possíveis. Onde um comandante derrota o outro e eles meio que se veem e se conhecem e se entendem, e ali na frente eles podem estar lutando lado a lado, inclusive muito gratos por estarem lutando lado a lado, porque eles já se viram e eles sabem que o outro é osso duro de roer. Sabe? Esse tipo de jogo no qual o combate apaga o adversário, ele tira da mesa de jogo as oportunidades de reconciliação.
Ele tira do jogo as oportunidades de reviravolta. Ah, mas meu personagem vai ter que ficar olhando por cima do ombro porque ele deixou todo mundo vivo e não sei o quê. Não, é o contrário. É o contrário. O seu personagem será tão melhor visto quanto for a fama de que ele não entra em campo de batalha para proporcionar massacres. Porque na história da humanidade, de novo, na história da humanidade, quando generais dessa estirpe se encontravam, capitães, líderes, guerrilheiros, que quer que fosse dessa estirpe se encontravam, geralmente o que se obtinham eram soluções comparativamente mais pacíficas do que aquelas quando o que se tinha eram líderes, generais e comandantes que queriam era carnificina a todo preço. Então, como a gente joga um jogo de fantasia, onde não existe de fato nenhum ganho real em se matar todos os kobolds, todos os goblins, todos os orcs, todos os ogros, todos os dragões, etc e tal, isso terá um peso dentro do jogo. E só de ter um peso, eu não estou dizendo que isso é o mais importante, que todo mundo tem que prestar atenção nisso o tempo todo. Não, eu estou dizendo que está lá. E se você não quiser usar, você não vai usar. Você vai jogar do mesmo jeito que você sempre jogou e pronto. Não tem nada errado também. Apenas saiba que dentro desse sistema existirá a possibilidade do seu personagem interagir de maneira com mais opções, de maneira mais variada, com seus adversários, com seus inimigos, com seus oponentes, com as encrencas da vida. Pelo menos aquelas que têm algum aspecto de racionalidade, né? Porque aquelas que são mais irracionais, a gente tem mais dificuldade de modular nesse sentido. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse episódio. Fico muito feliz que estejam aqui. De novo, curtam, comentem, compartilhem, manda o link para lá e para cá, manda mensagem, pergunta, interajam, porque eu estou de coração aberto para ouvir todas as críticas, todos os comentários, tudo que vocês tiverem para poder dizer a respeito da maneira como meu sistema está chegando, beleza? Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana para vocês todos, né? Todos, todas, todes, todo mundo. E até o próximo episódio.